Nesse vídeo a gente vai discutir os aspectos principais de organização de sistemas em camadas, especialmente no modelo de arquitetura cliente-servidor. Em vídeos anteriores a gente discutiu a arquitetura cliente-servidor e a arquitetura P2P. Nesse vídeo a gente vai focar especificamente na arquitetura cliente-servidor e aprofundar um pouco mais nos vários tipos de organização que a gente pode ter dentro desse modelo. Nesse caso, o princípio básico está no nome da arquitetura. Você tem duas máquinas, uma vai trabalhar como cliente, a outra vai trabalhar como servidor. E o princípio de comunicação é bastante simples. O cliente faz pedidos para o servidor, para esperando uma resposta. Quando a resposta vem, ele continua a execução. O servidor do outro lado fica em estado de espera, aguardando requisições do cliente. Quando uma requisição chega, ele executa a requisição e envia a resposta. Obviamente, como a gente está falando de sistema distribuído e a gente está sempre querendo pensar em sistemas grandes, eu tenho muitos clientes e muitos servidores. Pensar na web. Então, você tem um cliente executando um navegador. E do outro lado, a gente tem um servidor de páginas. Quando você clica num link ou entra com uma URL, o seu navegador faz um pedido para um servidor específico. Ele conversa com o servidor, faz o pedido da página, o servidor baixa a página do disco e retorna a página para o navegador exibe para você. Obviamente que hoje em dia, na web, nada é tão simples assim. Uma arquitetura comum que é comum na web é a organização em 3 camadas. Então a gente vai implementar um serviço, esse serviço vai ter uma parte que faz a interface com o usuário, uma segunda parte que faz a implementação da aplicação propriamente dita e uma terceira parte que faz o banco de dados. Se a gente estiver pensando numa loja de comércio eletrônico, a interface com o usuário cuida da exibição das páginas, mostrar a imagem de foto de produtos, enquanto que a aplicação cuida do seu carrinho de compras e do seu cartão de crédito, da sua compra. Já o banco de dados é um banco de dados normalmente tradicional, onde você vai ter ali o armazenamento de toda a informação que é necessária para construir as páginas daquela loja. Mas, na prática, na hora que a gente implementa um sistema cliente-servidor, como é que essas camadas ficam distribuídas? Pensando nessas 3 camadas que a gente viu. Então, a gente tem entre o cliente e o servidor, algumas funcionalidades vão ficar no cliente e outras no servidor. A gente tem que determinar como que isso é organizado. Se a gente começasse pensando num sistema que não tem uma organização cliente-servidor, o cliente seria a única coisa que existiria, a máquina onde a gente está executando a aplicação. Então, nessa máquina, a gente teria a interface com o usuário, a lógica da aplicação e o sistema de armazenamento de banco de dados. Mas, normalmente, a gente quer agora distribuir isso. E tem várias formas diferentes. Começando desse modelo onde tudo estaria no cliente, a gente pode começar pensando no modelo onde a gente passa parte do armazenamento para um servidor. Então, a gente tem um servidor de banco de dados onde a gente coloca só as características que são definitivas da loja num banco de dados. O resto todo ficaria na máquina do cliente. A gente pode continuar levando isso e fazer a separação completa. Banco de dados, todo o armazenamento fica num servidor, aplicação e interface na máquina do usuário. Continuando nesse processo, eu posso dividir a aplicação. Algumas funcionalidades da aplicação ainda estão lá na máquina do cliente, mas parte da lógica da aplicação já fica dentro de um servidor. Posso passar a aplicação toda para um servidor e agora eu posso dividir também a interface do usuário. Então, algumas coisas da exibição da janela mesmo estão lá no cliente, mas até montagem do que é realmente apresentado na janela do cliente já está no servidor. Bom, considerando esse caso que é o mais comum, onde parte da interface está no cliente, mas o servidor vai cuidar muito da montagem da interface, da aplicação toda e do banco de dados, já nesse caso a gente costuma não ter um servidor só. É muito comum a gente ter um servidor por camada. Então, além do cliente, a gente tem pelo menos 3 servidores, um que cuida da parte da interface com o usuário, outro da aplicação e outro do banco de dados. Então, nesse caso, o cliente faz um pedido que vai chegar para o servidor de interface. O servidor de interface vai processar a informação que veio do cliente, vai identificar exatamente o que ele quer fazer.
e vai disparar o servidor de aplicação para dizer exatamente o que é que deve ser feito. O cliente quer colocar um produto no carrinho, quer fechar uma compra e fazer o processamento do pagamento e assim por diante. Se o usuário, por exemplo, pede para ver o carrinho de compras, a aplicação pode ter que perguntar para o banco de dados quais os itens que estão no carrinho. Ou quer ver os detalhes de um produto, o banco de dados pode ter que ser acionado para buscar os detalhes do produto, para então a aplicação montar a página que vai ser mostrada para o usuário, para entregar para o servidor de interface, que vai acabar de montar o HTML daquela página, para enviar para o usuário. Então a gente tem esse processo onde o cliente aciona um servidor, que aciona um segundo, e nesse momento o primeiro servidor vira cliente do segundo, o segundo processa e pode acionar o servidor de banco de dados e assim por diante. No caso da web, a gente tem o servidor web tradicional, que recebe requisições por páginas HTTP, por páginas HTML, perdão. O servidor de aplicação, que vai ter toda a lógica da aplicação, que pode ser implementado com técnicas de CGI ou módulos de algum ambiente de programação. E o servidor de banco de dados. Então agora, quando o cliente faz o pedido por uma página, ela vai ser processada pelo servidor web, que pode acionar o servidor de aplicação, que vai determinar como que a lógica daquela aplicação tem que tratar aquele pedido. Pode precisar de dados que estão no banco de dados. De posse desses dados, ele começa a montar a resposta, que vai ser formatada pelo servidor web para ser entregue para o cliente. A gente já coloca isso, o sistema, em camadas para facilitar a nossa organização. Mas muitas vezes, para facilitar ainda mais a implementação e para dar para a gente escalabilidade, para a gente ser capaz de atender muitos clientes, não basta a gente ter esses 3 servidores. Se a gente tiver muito cliente num servidor desses, ele vai ficar engargalado e não adianta eu ter os outros. Então, a ideia é a gente colocar várias máquinas em cada camada para poder ter um funcionamento melhor. Então, esse modelo de 3 camadas, agora, ele vai ser com várias máquinas para cada camada. Então, eu vou espalhar isso e para cada camada eu vou colocar várias máquinas. Então, tem lá um punhado de servidores de armazenamento, um punhado de servidor de aplicação e um punhado de servidor web para cuidar da interface. Para enxergar como que essas camadas interagem, é bom a gente lembrar que ainda tem 2 pontos aqui antes da gente chegar no cliente. A gente tem a rede, então tem os switches de rede dentro dessa organização, e a gente ainda tem a internet e o DNS, que o usuário vai ter que usar para poder achar esses vários servidores. O usuário, então, quando ele tem uma requisição, ele faz uma consulta para o DNS para achar o endereço de uma máquina, vai atravessar a rede, vai chegar no switch, vai chegar num servidor web e vai passar para o servidor de aplicação e para o servidor de banco de dados. Uma segunda requisição vai ter que passar por todos esses elementos de novo, e eu posso resolver que ele vai ter que ser direcionado para um outro servidor web diferente do primeiro, que vai, por sua vez, precisar de um outro servidor de aplicação e um outro servidor de banco de dados. Isso pode acontecer a cada requisição que chega do usuário. O desafio é que agora é como que a gente lida com essas requisições indo para para servidores diferentes, quando, por exemplo, eles têm que fazer alguma coisa que afeta um elemento comum. De novo, usando a loja como exemplo, pensa em 3 pessoas querendo comprar o último item de um produto que existe dentro da loja. Eu tenho que achar uma forma de controlar isso. Isso vai ser tarefa do programador, que agora ele tem que saber que ele vai ter que lidar com esse tipo de problema devido à replicação dos servidores. Mas isso hoje, como eu mencionei já em outro vídeo, isso é o comum. Praticamente todo servidor que tem um número maior de clientes esperados trabalha numa arquitetura desse tipo. Eu gosto de citar esse caso, apesar de ser um exemplo antigo, mas ele ficou muito famoso na época, que é o caso da eToys, que era a maior loja de brinquedos na internet nessa época. E tem um artigo que, na época, ele ficou muito famoso porque contava a história do pessoal que refez esse site para ele dar conta do que era esperado como o número de compradores no Natal do ano 2000 nessa loja. Então, esse artigo, se vocês quiserem dar uma procurada depois, ele coloca nesses termos. Ele fez um planejamento de capacidade que o volume
para o Natal de 2000 seria mais de 3 vezes o maior pico que eles tinham tido até então. Então eles fizeram todo o projeto e todos os testes considerando isso, e foi realmente o que eles tiveram na prática. Mais de 200 mil sessões de usuário por hora, mais de 2,5 milhões de páginas por hora vistas, e mais de 20 mil compras de usuários durante esse período. Então ele diz que, olha, o software sobreviveu, o sistema funcionou, mesmo com uma falha de um servidor no meio do caminho. E eles foram classificados como o terceiro maior site, o terceiro site com mais tráfego naquela época. Essa figura que eu já mostrei no outro vídeo é a figura que ilustra a estrutura que eles utilizaram. Então eles tinham um switch na entrada da rede, vários servidores que eles chamavam de proxy server, que era o servidor de interface que cuidava dos pedidos HTTP. Depois um outro nível de switches que passava para os servidores de aplicação, que eram a loja, então onde ficava o carrinho de compra, todo o processo do usuário ver os produtos, escolher os produtos e pagar por eles. E o servidor de banco de dados, que era um grande servidor Oracle, nesse caso, dessa aplicação. Nesse sistema, nessa figura, ele chama os switches de balanceadores de carga, porque eles têm essa característica, né? Na hora que um pedido chega, ele tem que ser distribuído entre as várias réplicas de servidor. Então tem alguém ali que tem que tomar uma decisão sobre para onde que aquele pedido vai, e uma das características usadas para considerar para onde vai é a carga de cada máquina. Então a gente costuma chamar esses distribuidores hoje de balanceadores de carga. O que foi um feito em 2000, hoje em dia é normal. Então essa figura também, eu já peguei uma parte dela num outro vídeo. O data center do Google tem dezenas de milhares de máquinas. Microsoft a mesma coisa. Amazon, idem. Então ter muitas máquinas hoje é uma coisa comum e a gente tem que organizá-las. A maior parte desses sistemas começa se organizando num modelo cliente-servidor com várias camadas e com várias máquinas em cada camada. Mas hoje em dia o volume é tão grande que a gente já está usando mais o modelo baseado em objetos que eu mencionei antes. Então agora a gente pensa no nosso serviço como um punhado de objetos independentes, cada um fazendo uma parte do trabalho todo, com interfaces bem definidas, e aí com os modelos de programação certos e as ferramentas certas, a gente consegue juntar um punhado de objetos desses para poder funcionar. Essa figura, deixa eu ver se eu consigo acionar o vídeo aqui. Essa figura é uma animação dos servidores da Netflix, que mostra como que os servidores da Netflix dividem qualquer pedido de usuário para ver um vídeo, para ver os vídeos de uma certa categoria, fazer o login do usuário, pagar por alguma coisa, como que isso se distribui dentro da arquitetura da Netflix. Cada bolinha dessas é um servidor e os serviços vão passando de uns para os outros para poder ser implementados. Esse é um modelo que a gente chama de arquitetura de microserviços. Isso é um modelo só de uma parte da arquitetura da Netflix. Se a gente pensar cada bolinha dessas e pensar com todas as outras bolinhas com as quais elas conversam e tentar fazer um gráfico disso, a gente teria um gráfico bastante complexo, que o pessoal hoje representa dessa forma. Então, na circunferência estão listados os serviços que fazem parte da estrutura de três sites diferentes aqui. O Rail, que é um serviço de chamada de carro, o Netflix e o Twitter. E ao redor da circunferência, então, a gente tem os vários serviços, e as linhas dentro da circunferência representam, no final das contas, como que um serviço comunica com outros serviços. Vocês podem ver que todos eles têm mais de 450 serviços diferentes para implementar um site. Essa é a tendência que a gente tem hoje. Se alguma parte desse troço para de funcionar, lembra aquela definição do Lamport, do que é um sistema distribuído? A gente vai tentar evitar que as pessoas deixem de usar o sistema porque alguma coisa parou. Tudo isso são técnicas de sistemas distribuídos que a gente vai ver daqui para frente.